Olá, tudo bem, gente? Estamos aqui hoje no Inquietas e Brilhantes. Estamos com um convidado muito especial para nós, muito especial para a causa dos PCDs, principalmente para nossa causa em especial do espectro autista. É com você. Apresente o nosso convidado, Isa. Bom dia, Pierre. O Pierre é vereador em Curitiba, já está no 4º mandato, né, Pierre? E a principal causa do Pierre é realmente a causa da PCD, né? O Pierre, até como nós, também é PCD, considerado PCD, né? E, Pierre, a gente queria saber como que você começou na causa, se foi esse, era o intuito real, você trabalhar com isso, com autistas também, que eu acho que é o seu mais forte hoje, né? Então, fala um pouquinho pra gente. Oi, meninas. Obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês. Bom, na realidade, ganhei a minha primeira eleição em 2012, né, como vereador de Curitiba. E aí, logicamente, a política estava passando por um processo de transformação já. E as pessoas na política, quando você ganha uma eleição, a maioria ela não tem uma causa definida. Né? Isso também, de certa forma, aconteceu comigo em 2012. Né? Eu estava com 29 anos e tal. Acabei ganhando por uma circunstância de, lógico, muito trabalho, muito conhecimento. Mas quando eu chego na Câmara, de certa forma, eu vi que era uma bandeira, uma causa que estava muito largada, né? Como eu sofri um acidente em 2006, acabei tendo parte do meu braço amputado, eu entendi que aquela causa poderia também ser a minha causa, né? Então, trabalhar políticas públicas eficientes para essas pessoas, para esse público, tanto no mercado de trabalho, quanto na informação, quanto em diagnóstico, quanto numa série de outros, no esporte, na cultura, enfim. Trazer essa parcela da sociedade que ainda é marginalizada, e essa palavra marginalizada, justamente a margem, ou seja, a periferia de um sistema. Invisibilizada. Exatamente, entende? Então, quando eu percebi isso, foi muito importante porque nós fizemos em Curitiba um bom trabalho que já dura aí quase 13 anos, com grandes projetos, iniciativas importantes que têm dado resultado. Por exemplo, quando eu cheguei na Câmara em 2012 para 13, nós, ao lado, na época, do ex-prefeito Gustavo Frutti, fizemos o ônibus acesso, que era o ônibus para buscar as pessoas com deficiência em casa para ir para sua terapia. Né? Então, pessoas que não tinham condição financeira de se deslocar e tal, a prefeitura manteve, aliás, hoje também tanto o prefeito Rafael Greca quanto o Eduardo Pimentel mantiveram esse programa. Ah, que ótimo. Então, são coisas que a gente fala que não é uma política de governo, né? É uma política permanente, né? Então, são coisas assim. Então, ao longo do tempo, essas coisas foram desenvolvendo e por isso que eu acabei entrando na causa, justamente porque entendi que tinha um espaço, tanto político, logicamente, né, para você ter uma visibilidade em determinado público, mas com consistência de trabalho, né? Então, acho que mais ou menos foi esse ponto. Falando em permanente, eu vou iniciar contando aqui que o Pierre ele que criou a primeira lei de Curitiba, voltada para os autistas, né? Que antes a gente não tinha, não se falava tanto, né, Pierre? E também a primeira lei brasileira, né, Pierre? Voltada, né? Não, na verdade, é isso. Na verdade, a primeira lei do Brasil do diagnóstico precoce do autismo é uma lei minha, né? Da minha equipe, nós que fizemos. E no Paraná nós fomos o primeiro. Aliás, para ser justo, talvez tenha sido o segundo, o primeiro em Curitiba, porque tinha um deputado, se não me engano, de Ponta Grossa, o deputado Péricles, fez a lei da Semana de Conscientização no estado do Paraná, né? E nós fizemos em Curitiba, que também não tinha aqui na cidade. Então, só para dar crédito aí para quem de fato merece. Mas sim, no Brasil, fui o primeiro autor aí, o primeiro político, homem público, a fazer a lei do diagnóstico precoce, que logicamente ela é fundamental. Por quê? Porque sem o diagnóstico, a gente não tem como fazer a intervenção e como a pessoa se descobrir, né? Independente dos níveis aí do autismo, enfim, né? Os níveis de suporte que a gente fala. Então, e daí eu fiquei sabendo que elas foram... esse teste, né, que foi feito, MChat, é isso? MChat, ele foi colocado até na caderneta da Mãe Curitibana, né? Isso. Para que... Você tá bem informada, isso. Eu tô. Bom, Andei fazendo a tarefa de casa, fez bem, viu? fez muito bem.
Não, na realidade, o que acontece é porque eu vi e percebi isso junto também da Elise Matos e de tantas outras pessoas que me ajudaram, como o Nilton Salvador, que não está mais entre nós. São vários pais e mães que, de certa forma, foram os meus mentores nesse processo todo, né? Eu costumo dizer que eu não faço o projeto de lei, nem eu e minha equipe, da nossa cabeça. A gente faz conversando com a comunidade, né? Então, às vezes vem alguma coisa, às vezes vem uma demanda, enfim, mas obrigatoriamente a gente passa por esse processo de conversar com as pessoas. Então, assim, quando veio esse projeto do diagnóstico, tanto o Nilton Salvador falou, pô, mas a criança vai para uma unidade de saúde e não tem, a gente não sabe se ela tem ou não, como é que está o estado, que condição que ela se encontra, porque você vai lá, faz o teste do pezinho, você vai lá, o pediatra vê a orelha, vê o nariz. Que não aparece nada. Entendeu? Vê se a criança tá... É que hoje nós não temos testes genéticos, assim, rápidos, pelo menos, né? Sim. Então, também, acessíveis. Né? Ou acessíveis para diagnóstico de autismo, né? Isso, até porque é caro, né? Até porque contratar um neuro, a gente sabe a dificuldade que tem hoje. Os bons, aliás, Curitiba tem excelentes neuros. Só que a agenda deles é absurda para você conseguir. É exatamente isso que eu ia falar, inclusive. Uma agenda absurda e muito difícil de conseguir. Muito difícil de conseguir. Então, essa lei, ela foi para a unidade de saúde, né? A criança vai para a unidade de saúde e ali na carteirinha do Mãe Curitibana já tem ali o MChat, se ela... lembrando e deixando claro, importante, que a minha lei ela não fecha diagnóstico, né? Quem fecha diagnóstico é o especialista, né? Ela só dá um direcionamento para dizer, olha, pode ser que aqui tenha alguma coisa, né? Vamos cuidar disso. Né? Então vamos... Fecha diagnóstico, mas mostra que pode haver síndromes, pode haver atrasos, pode haver o espectro autista, pode haver várias coisas, né? Então eu acho muito importante. Eu acho que é uma das coisas mais bonitas que você fez. Sem dúvida. Para mim foi a minha melhor lei até agora. Maravilhoso, anos, assim. Sem dúvida. Maravilhoso, porque salva futuros. Isso. Salva, muda a vida de um autista que talvez não precisasse de um suporte maior, mas que ele consiga mais autonomia, mais dignidade, mais equidade. E a Jane trabalha com isso, estuda muito, né? Essa questão dos marcos de desenvolvimento. Neuroplasticidade. Isso mesmo. E até 3 anos, né? Que é o que principalmente está na caderneta, né? De 0 a 3 anos ali. Porque de 0 a 3, né? É importante explicar, a gente fala de 0 a 3. Óbvio que se você tiver diagnóstico antes, melhor. Óbvio. Né? Então, assim, tem muitas mães, muitos pais que não conseguiram diagnosticar seus filhos cedo. Eu tenho 2 estudos, de 10 meses a 36 meses, que é um livro que eu fiz, o primeiro, e o segundo e-book, né? E o segundo é de 3 anos a 6 anos. Porque a maioria das mães, infelizmente, só descobre após os 3 anos, quando coloca essa criança na escolinha, e aí com outras crianças, né? Os profissionais acabam apontando que essa mãe tem que levar a um especialista para ver o que essa criança tem. Então... até porque em sala de aula é um dos lugares mais fáceis de você identificar isso, né? Se a criança está dentro ali de algum tipo de transtorno, de agitação, de conduta, enfim, em sala de aula é fácil, vamos dizer, é mais fácil você perceber. Se a criança fica sentada ou não, se fica muito tempo inquieta, enfim. Mas eu sempre digo assim, no Brasil a gente tem uma mania de achar que sabe tudo sobre tudo, né? Sim. Então, eu sempre digo que tem que falar com um especialista. Então, quando eu vou desenvolver um trabalho, um projeto de lei, numa área de saúde, por exemplo, ou uma área de educação, eu preciso procurar esse especialista, eu preciso procurar quem são essas pessoas, né? Sim. Quero falar ou com uma mãe que viveu, mas a especialidade, como você disse, quem estudou, quem fez o livro, quem foi atrás de pesquisa, né? Qual é o artigo da ciência hoje nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, Foi isso que eu fiz. Não achei no Brasil, e aí eu fiz pesquisa no mundo todo. Então, é isso. Né? E você e a Elise trouxeram também esse estudo para o Brasil, Não, o que a gente trouxe para o Brasil, a Elise, foi o CST, que é o Care Skills Training, que basicamente é o programa de capacitação de como se lidar com essa criança, fazer o manejo com essa criança enquanto ela aguarda a terapia, né?
a comunicação do pai para a mãe, da avó, do vizinho, né? Como é que você vai fazer esse manejo? Então, esse programa, até fui com a Elise para Nova York, se eu não me engano, 2000 e alguma coisa, 16, 17, já nem lembro mais, 18, agora não lembro que ano que eu fui, talvez até um pouquinho mais tarde. Quando a gente trouxe esse programa para cá, nós fomos para a conferência da ONU, a Elise está indo de volta agora para o Catar, a única brasileira a ser convidada para isso, né? Quer dizer, uma referência de Curitiba, que hoje, inclusive, está ali, assumiu o departamento da pessoa com deficiência do prefeito Eduardo Pimentel, quer dizer, da prefeitura. Então, coisas que, para nós, curitibanos, fazem toda a diferença, né? Então, você ter ido para a conferência da ONU Nova York, depois você ir para o Catar, levando o que a gente trouxe, aliás, gratuito. Não tem custo nenhum para a prefeitura isso, né? Maravilhoso. Para a nossa não teve, talvez para as outras vai ter que ter, porque tem que pagar ali os profissionais e tal. Mas para Curitiba o custo foi zero. Porque foi um convite. Porque foi a Elise, porque fui eu, porque foi o Greca na época também, o Rafael que trouxe. Então, assim, todo mundo junto, fazendo essa rede, trouxemos esse programa do Autism Speaks, de Miami, que realmente tem dado um resultado fantástico e está hoje nas 10 regionais aqui da prefeitura. Ah, que sensacional. Uma coisa que eu acho incrível que você faz são as audiências públicas, né? Aonde você junta cientistas, o pessoal da saúde, o pessoal da educação, a comunidade, para justamente entender antes de vir com uma lei nova. Eu acho isso, assim, algo fantástico. É algo que você sempre fez, esse trabalho em rede, ou algo que surgiu há pouco tempo? Não, até assim, né, você teve comigo em uma delas, Sim. né? Eu gosto de audiência pública quando tem tema definido, Sim. né? Porque ali, a audiência pública nada mais é do que o quê? É um debate de ideias entre a classe legislativa, o legislador, a classe política, a família, os especialistas, todo mundo que está envolvido nessa situação. Eu achei incrível que você trouxe até cientistas que estudam a causa. Sim, maravilhoso. Sim. A gente vai buscar sempre o que tem de melhor, né? Quem são essas pessoas que podem contribuir com a gente, né? E acaba assim, tem audiência pública que realmente às vezes não dá em nada. Ok, mas já é um bate-papo. Quer dizer, eu digo, não dá em nada na prática. Alguma coisa sai. Mas sempre sai, é isso que eu ia falar. Sempre sai, entendeu? E principalmente uma escuta ativa das famílias, né? Total. Eu vi, Pierre, também que você tem um projeto que fala sobre apoio psicológico para os pais, para as mães e tutores, né? Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? A gente tem um projeto para as mães atípicas, né? Isso. Acho que é até desse que nós estamos falando, né? Que, na verdade, tá tramitando ainda na Câmara lá, que é praticamente... Porque é o famoso cuidar de quem cuida, né? Perfeito. Porque... então, nós precisamos muito, né? Então, você veja, a mãe já tem um desgaste natural, um estresse natural do dia a dia, né? O mundo, ele tem essa coisa do machismo ainda muito intrínseco, né? Sim. Então, a carga, muitas vezes, fica para a mulher, fica para a mãe, né? E, às vezes, eu vou usar uma palavra, enlouquece-no, e literalmente não, pode até falar assim mesmo. E até, pode falar assim. E até literalmente até aconteceu isso acontece. essa semana, né? Infelizmente. Infelizmente, entendeu? temos muitos casos, então, né? assim, Muitos casos. é a mãe, né? Não que não exista um pai lá que faça, não tô aqui querendo separar a mãe e pai, mas é natural que isso sobrecarregue a mulher. Então, a gente tá tentando fazer junto com a saúde um programa de assistência, principalmente, vamos ser sinceros, para mãe carente, né? Porque quem tem dinheiro pode ir lá num psicólogo, vai num psiquiatra, vai numa terapia, né? Tem milhões de oportunidades, né? Tá muito estressada, paga uma babá e assim mais ou vai. menos isso, né? A gente sabe que é uma verdade. É uma verdade. Não significa dizer que porque a mãe é rica, ela não sofre também, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é óbvio que quando a gente faz um projeto desse... Sentimento é individual, né? Lógico. Quando a gente faz um projeto desse, a gente faz para as mães mais vulneráveis. A gente faz para uma parcela da sociedade mais vulnerável, né? Para aquelas pessoas que efetivamente precisam, né? Então é isso, é um projeto que está tramitando, a gente espera aí. Porque muitos desses projetos de lei, é até bom explicar para quem está ouvindo, às vezes acham assim, o vereador não foi lá, o deputado. Veja, a gente escreve
E aí tem uma série de trâmites da casa, comissões. A prefeitura ela tem que topar, porque... Por que ela tem que topar? Porque ela pode dizer, bom, vai ser só uma lei, mas eu não vou conseguir colocar aqui na prática. Claro. Então, assim, né, se for só para escrever e dizer que fez... Daí não adianta. Daí não adianta. Sim. Então, nesse sentido, eu entendo que realmente precisa um pouco de paciência, ouvir... Tem que ver toda a viabilidade, Isso. de custo também, né? Não é tão fácil assim quanto a pessoa pensa. Assim, eu acho que você tem que conversar bastante com os seus colegas, né? Vamos dizer assim, de trabalho. Temos que dizer assim, né? Para que isso seja aprovado de fato, né? Porque depende de um todo, né? Não depende só da sua visão. Sim, né? Mas você faz isso com maestria, né? Porque você é o maior, né? Só não existe, não. Na nossa causa, realmente. Sim, na nossa causa, sim, você é o maior, sem né? Aqui em Curitiba não existe ninguém maior que você. Obrigado. E eu até conversei essa semana com uma atleta de bocha que elogiou você absurdamente. Vou até tentar ver se eu consigo trazer para vocês um pedacinho do trabalho deles aqui para colocar junto com o episódio. E o quanto você é amado por todos eles, o quanto você incentiva todos eles, né? Eu acho isso muito bonito, porque você dá dignidade, você faz essa pessoa se sentir vista, porque quando você ouve essa pessoa falando de você, você vê que ela foi vista. Legal. Que ela se sentiu acolhida por você. E isso é muito bonito. Assim, a gente tem um trabalho na área do paradesporto também, né? Que é um trabalho que começou comigo, o próprio ex-secretário Pijac também ajudou muito, o secretário Emílio na época... Quem mais? Muita gente envolvida nessa área de fazer o paradesporto um reconhecimento. Porque assim, por que para-atleta, né? É atleta, determinada categoria, vôlei sentado, bocha, não sei o quê, enfim, para badminton, né? Tem o Vitinho, aqui temos muitos atletas. Então eu sempre procurei investir nesse público, no paradesporto, principalmente em Curitiba, porque tem muito craque, tem muita gente boa aqui. Muitos atletas bons, né? Então, não, eles ganham nacionalmente. Sim, primeiro, segundo, terceiro lugar. Eu fiquei impressionada. E eu trouxe junto, repito, com o secretário, com o prefeito Greca também e com o próprio secretário Pijac na gestão passada, nós conseguimos fazer com que a lei de incentivo ao esporte, porque quando era para atleta com deficiência, ele ganhava menos. Então, nós agora equiparamos o atleta com e o atleta sem deficiência, né? O para-atleta, como eles gostam de usar, eu não gosto muito, mas tudo bem, é o para-atleta, e o atleta sem deficiência. Porque é um atleta, né? Sim, porque o atleta, daí o incentivo que a prefeitura, a lei de incentivo pode dar, ela tem que ser igual para cada um. É a real inclusão, né, Pierre? Exato. Né? É que as pessoas acham muito que inclusão é ser todo mundo igual, né? E inclusão é aceitar as diferenças e que nós somos um todo. Sim. E nos complementamos, isso. Né? Sim, com certeza. Oportunidade, inclusão é oportunidade. Exatamente. Eu acho que é por aí. Eu gostaria que você falasse, principalmente, né, para nossa câmera, todas as suas leis, porque o que é... não todas como, não, né? Tá, todas não, mas assim, as principais, vai. Eu quero citar uma que eu acho que é muito importante pra gente, Di. É a questão do laudo permanente, isso, né? Eu ia falar dela. Então, vamos lá. Tem a lei do diagnóstico precoce do autismo que a gente fez. Tem a semana de conscientização. Tem a lei do laudo permanente, que é essa que a Isa está dizendo, basicamente, o que acontecia. Uma mãe, ela tinha... Falo uma mãe sempre, eu gosto dessa, mas... vou dar um exemplo que aconteceu, que era muito comum. Então, imagine uma mãe que mora no Tatuquara, tá? Ela tem que se deslocar até o centro da cidade. Para quê? Para pegar um novo laudo. A cada 3 meses. Ou que seja anual, vamos supor. O meu a cada 3 meses então, eu tinha que pegar. Então, assim, isso não existe. Então, não tem como você não ter... Eu tenho que mostrar... chega a ser ridículo. Que o meu filho saiu do Tatuquara, vou dizer, olha assim, eu tenho que mostrar que meu filho tá dentro do espectro ainda. Como tá? Não é uma doença transitória, né? É um transtorno permanente. Exatamente. Não então, é uma doença. Não, exatamente. Além de não ser uma doença. Mas eu tô dizendo
que barbaridade fazer essa mãe vir lá no Tatuquara. Eu tô dando exemplo do Tatuquara, Sim. porque é um bairro afastado, mas podia ser num bairro mais perto, como Boqueirão, Sítio Cercado, Batel, no Imposto VV. Quer dizer, a mulher tem que sair, o homem tem que sair para pegar um laudo de volta. Então, assim, o laudo permanente é o seguinte: meu filho tá dentro do espectro desde 2018, ele vai estar dentro do espectro até o dia que ele morrer. É isso. Entendeu? A não ser que venha uma ciência uma mudança daqui no... 40 anos, um ano. No 20. DSM, né? É o que temos no momento. O que tem no momento é isso. A gente nunca duvida da ciência. Claro. Mas, enfim, hoje é isso que nós temos. Então, mas tem muita lei, tem muita lei. Nem... mas vamos falar algumas. Me ajuda aí, me sopra aí, Maria Rua. Eu tenho uma interessante aqui. Política Municipal dos Direitos das Pessoas com Síndrome de Down. Também fizemos a política essa daí, super bacana, para que a gente pudesse colocar dentro das escolas, capacidade de como lidar com a síndrome de Down, como fazer com que essa criança aprenda melhor dentro de sala de aula, né? Assim, eu não falo só de autismo, né? Os peers falam de autismo. Não, tem um monte de coisa que a gente fala. PCDs em geral, sim, né? De forma geral, PCDs, mas tem muitas políticas públicas para todo tipo. Você tem falado muito de X frágil também. Também. Tem o instituto, né, da Rafaela e da Sabrina Mugiati ali, que é super legal. Então, pode falar. Vou te ajudar com mais um aqui, ó. Criação de um canal de denúncias. Esse, assim, ó, o canal de denúncia também está tramitando, que é do autismo também, não é? Perfeito. Na verdade, a equipe percebeu que tinha um vácuo muito grande de muitas reclamações de todo tipo, né? Então, problema na escola, problema de violência, problema... A gente teve um caso de uma escola, de um pai ou de uma mãe, não lembro, que o menininho foi pro banheiro, a diretora nos ligou, lógico que eu vou poupar aqui o nome da escola, evidente, a criança foi agredida em casa. E a professora só foi ver quando levou essa criança pro banheiro. Então, quando ela foi pro banheiro, acho que ali, ao tirar a roupinha dela, alguma coisa assim, detectou que as costas estavam todas marcadas, as costas estavam marcadas. Então, daí eu falei, poxa, mas sim, a gente tem que ter um canal de denúncia, mas para dizer, ó, na escola tal tá tendo problema com a professora tal. Tudo envolvendo o autismo, né? Na unidade de saúde, o atendimento para o autista não está prioritário. Como se fosse um 56 da prefeitura. Mas se você pensar bem também, assim, eu te falo como uma mãe atípica, de 2, inclusive, nós temos ainda muita sabedoria, uma inteligência emocional, mas às vezes a mãe trabalha o dia inteiro, ela não consegue pagar as contas dela, ela tem que cuidar do filho com deficiência. E chega uma hora, como aconteceu essa semana, que nós não vamos falar aqui no canal, porque senão pode, né, dar problema no canal. Infelizmente, né? Que era uma coisa que as pessoas deveriam saber, mas não, né, o YouTube tem as suas regras e nós temos que cumpri-las. Que estado mental estava essa mãe? Né? Que estado mental estava essa mãe? Essa mãe, ela tem condição de cuidar dessa criança? Sozinha? Né? Então, é complicado também. Depois eu vejo, às vezes, no jornal, né, como jornalista, e daí, quando você vai mais a fundo a história, você vê que aquela mãe, às vezes, também era autista, às vezes nem sabia, ela entrou em uma crise absurda junto com essa criança, os dois se desorganizaram absurdamente, e aí essa mãe é mostrada para a sociedade como um monstro. E... Não que a gente tá passando pano, né? Não é isso que você quer dizer. Claro. Não, claro. Mas eu acho que o Mas assim, eu acho que é né? bacana esse canal para que seja feita essa investigação. Se essa pessoa é só uma pessoa agressiva e que, de fato, também não possa cuidar dessa criança, porque isso já mostra que ela não tem condição, né, mental para cuidar dessa criança. E que ajuda, de fato, essa criança também sair deste lugar tóxico para ela, né? Mas eu acho que isso serve principalmente para a sociedade. Eu acho que nas escolas é muito difícil
denunciarem, né? Até as professoras auxiliares, às vezes, veem coisas... E é muito difícil falar dentro da escola, você ter uma credibilidade para falar, né? Então, eu acho que esse canal seria uma ótima escuta, de modo geral, A escola né? não escuta, né? Ela só reclama. Nós, como geral. mães atípicas... o filho da Dia até estuda numa escola da rede pública. Municipal, E a minha filha estuda num particular, mas, assim, a gente vê que ainda existe muita... E posso falar? O meu filho tem muito mais verdade. amparo na pública, na sem pública dúvida. do que Mas a não dá filha pra dela comparar. na escola particular. Mas não dá para comparar. A escola particular, nesse quesito de Eles inclusão... acolhem o meu filho de uma forma, na questão alimentar, na questão, por exemplo, se percebe que ele está desorganizado, conversa com ele, vê como ele está se sentindo, tenta mostrar para ele qual é o sentimento que ele está sentindo para tentar resolver, para tentar dissipar esse sentimento. Coisas que eu não vejo acontecer. Por exemplo, eu fui numa apresentação da filha da doutora Isabela e deu para ver que a filha dela estava completamente desorganizada e eu não vi em nenhum momento a professora tentando organizá-la. Isso era uma peça de teatro. Você tem um projeto também sobre isso, né, Pierre? Qual deles? Muitos projetos, Da diretriz de educação para... Perfeito. Sim, obrigada, Maria. Sim, tenho. Maria sabe mais que eu os meus projetos. Porque a gente... Não, eu já falei para Maria, quando eu chamei você, eu falei, Maria, vamos junto, senta junto para falar. Ela ficou com vergonha, né, Maria? Mas é que, na verdade, o que acontece? Porque tem muitos projetos que a gente protocolou há muito tempo. E eles demoram para tramitar, ou, na verdade, nessa questão da educação desse daí que você tocou, teve a gestão ali da educação não quis que a gente aprovasse, que dizia que já tinha. Então, assim... A gente pode dizer que não tem. E tem um poder também, né? Atrás, né? Das escolas particulares. Não, esse era para pública mesmo. Ah, tá, para pública. A gente reapresentou ele agora e tal. Então, eu vi mesmo. Então ele vai tramitar. E assim, o secretário de Educação, o Jean-Pierre, tem sido um secretário muito parceiro meu, assim, muito humilde de ouvir, de acolher, de querer fazer coisas novas, diferentes. Assim, quer avançar na pauta também dentro da educação, dentro desse processo de educação inclusiva na rede pública da Prefeitura de Curitiba, né? Nós temos as escolas especializadas, das quais eu defendo. Não sei se vocês acompanharam recentemente que uma entidade entrou no Supremo Tribunal Federal para fechar as APAES. Absurdo. E as escolas especiais. Não, totalmente. Então, assim, isso é ridículo, porque não tem cabimento você... se você não consegue incluir dentro de uma escola regular, essa criança ela pode se sentir o que pode acontecer, né, com essa criança? E mesmo que for para uma escola regular, o que pode acontecer com essa criança? Infelizmente, existem pessoas boas e pessoas ruins. E as pessoas acham que isso não é inclusão, né? Você tem uma escola especial. Eu acho que é por isso que muitos... Claro que é. Claro que totalmente, porque, gente, primeiro que as pessoas, os PCDs, eles também estão socializando numa escola, né? Entre especial, eles, exatamente. Entre eles. Isso é inclusão. É pertencimento. Perfeito, Diane, essa é a palavra, é pertencimento. Não, e outra coisa, se não tiver condição... Veja, eu super defendo que uma mãe, um pai tentem colocar a família dentro de uma escola regular, seja pública, seja privada. A escolha dos pais. Óbvio. A escola... Okay. Agora, o que não dá é para você forçar uma inclusão dentro de uma escola que não vai acontecer. Porque a criança ali, ela vai sofrer, na verdade, não vai acontecer. Né? Ela só vai ser excluída. E a gente sabe que, assim, é uma coisa... Fora vários tipos de abusos, né? Que essa criança pode sofrer dentro. Justamente por ter um DI muito forte, às vezes, né? Uma deficiência intelectual, né? Mas veja, não tem como você forçar, deixar uma criança que tem um tipo de deficiência intelectual muito severa dentro de uma sala de aula de uma escola regular. Para que servem as escolas especiais e as APAES? Servem para isso, para dar esse suporte, para que essas famílias também possam trabalhar e se sentir seguras e dizer, não, meu filho está bem acolhido dentro desse lugar, dentro dessa entidade, dessa instituição. Preparado, que tem profissionais capacitados. E não é de hoje, né? Não, eles são históricos, né? Aliás, são profissionais muito bons e assim, de um grau de complexidade bastante grande, né? Não é simples.
a preparação É missão, né? é necessária, né, missão. gente? Quem trabalha lá dentro é missão. Tem que encarar sem dúvida nenhuma como missão. Isso é fato. Tem que encarar como missão, porque muitas vezes mal remunerados também, tudo isso, enfim. Eu sou um grande defensor das APAES, das especializadas. Nós também. Nós também. E vou continuar defendendo, e acho que, aliás, o Paraná acho que é o único estado que ainda tem esse modelo, mas funciona. Inclusive, eu tenho 2 bonequinhas da Pai. Ah, é? Tenho. Vou trazer aqui para colocar aqui. Para decorar o nosso... Para decorar. Pierre, você tem um projeto de criar um núcleo de coordenação de políticas públicas para autismo. Já foi feito. Esse já foi aprovado existe, aí? já. Esse foi uma sugestão minha para a prefeitura. O prefeito Eduardo Pimentel, prontamente, junto da Elise, toparam, né? Que é o núcleo Newton Salvador, que dá o nome Newton Salvador, justamente porque o seu Newton foi uma das primeiras pessoas a me inserir no mundo do autismo. E ali, basicamente, já está sendo, nós estamos em final de projeto, ele já existe, já está lá, fisicamente. Um núcleo que, como é que eu vou explicar para vocês, que foca em informação. Então, por exemplo, a Isa nasceu em tal lugar, tá com o espectro, tá dentro do espectro, estuda em tal colégio, vai para a unidade de saúde e tal, tem problema com a alimentação. Então, a gente vai ter todas as informações. E já tem, viu? É Me isso que eu ia mandam falar. pra ela. Eu mando pra ela, assim. Eu falo assim, amiga, Muito você bacana. paga super caro na escola. E olha aqui o que a escola pública mandou pra mim. E eu mostrei pra ela, tipo, páginas e páginas de perguntas sobre a criança. Por exemplo, o meu filho, apesar da alimentação dele ser por ele ter seletividade alimentar, ele não come em outro lugar. Ele come com os colegas. Sim, legal. Entende? Isso porque alguém deu suporte lá na escola também para... Sim. Mas assim, muito legal o questionário, né, Diane? Com muita informação. Muito. Nossa, assim, muito completo. A minha filha estuda numa escola particular. Ela é inclusiva, mas não ao ponto da escola que você não. Eu acho colocou, né? a do Alê, assim, 10 vezes mais, inclusive. Eu não sei se em todas as escolas públicas já tem essa... Não, é que, na verdade, Não, sim, nessa, assim, ó. nessa que eu estou, que eu não vou falar uma o nome, escola modelo, óbvio, né? É uma escola modelo. Não, mas é que assim, nós estamos falando duas coisas diferentes. Primeiro, é o que a escola tá mandando pra mãe, né? Uhum. A pergunta que ela tá fazendo pra mãe. Esse do núcleo que você tá falando, esse é muito mais um canal de concentração de informação. Porque nós não temos informação, nós não temos censo completo no Brasil. E nós precisamos ter isso em Curitiba. Números, dados, quem são essas crianças, aonde estão, o que comem, onde se É uma alimentam, carteirinha. que vivem. Não é uma carteirinha, Isa. É como se fosse um cadastro. Mas mas com muito mais informação completa, entendeu? Isso eu achei muito Por complexo. que a gente fez isso? Porque se você não tem esse dado, se você não tem esse número, você dá o tiro errado. Você cria política pública errada. Perfeito. Então, você não está com informação. Você fez isso, mas todo mundo está precisando disso. E o espectro é individualizado, né? Isso que é bacana. Quando vocês mandam aquilo, vocês mostram a individualidade do ser. Sim. Porque, como se fala, né? Um espectro. Cada criança é de uma forma e Sim. tem uma necessidade, tem uma comorbidade. Então, isso é muito especial. Eu fiquei muito feliz. A filha da Isa, ela vai para a escola e volta passando fome. Porque não tem num colégio caríssimo, não vamos também falar qual, aonde... Obrigada. aonde a criança passa fome. Então, assim, eu acho isso... né? Então, existem leis de proteção, né? A esse tipo de coisa. Só que são difíceis de levar para dentro das escolas. Ainda Quantos tem muitas e-mails lacunas. você já mandou? Normalmente. Mas existem muitas lacunas ainda que eu acredito que vão ser preenchidas ao longo do tempo. A gente está aqui também. Vamos Pra estar isso, né? nas audiências públicas também, né, Também, Diane? pode sempre nos convidar. Sim, é um prazer. Vamos estar lá para dar a nossa opinião também. Como Mandaram mães. os meus livros para você de presente. Pode mandar, vou aceitar com muito carinho. É que não, ainda é um mundo novo, né? A gente... Assim, esse mundo é velho. Mas agora,
de pouco tempo para cá, tirando os grandes especialistas e tal, é que a sociedade começou a olhar, né? A olhar, a perceber, a você entender por que você, como é que funciona dentro de uma escola, né? Veja, não é simples. A gente precisa ter a empatia também com o profissional, de que não é simples, que falta conhecimento. Outra coisa é falta de vontade, né? Outra coisa é você olhar para uma criança como mais um ali. Não. Então, todo mundo agora, muita gente agora, começou a se mexer, a estudar. Os políticos, os homens públicos que têm a capacidade disso, começaram a elaborar projetos, criar estruturas, né? Melhorar nessa parte do sistema de saúde. Então, assim, tem tudo isso, faz a diferença, né? Com certeza. Mas é muito novo. Eu tive brigas homéricas com escolas particulares por conta disso e acho que... Desgastante, muito, né? Não só pelo meu filho, mas pro filho de outros. Aquela história de quando você ligar e dizer que teu filho tá em alguma coisa, já não tem mais vaga. Enfim. Agora é lógico, o mercado da escola particular, como diz o meu querido amigo Paulo Liberalesso, ele é um mercado de business, de grana. Sim. Pagou, tá dentro. Pagou, tá dentro. Não, mas a gente sabe Entendeu? que eles não podem não aceitar as matrículas por serem crianças PCDs, né? Mas uma escola que nega. Você vai querer brigar por isso? Vai querer que teu filho esteja lá? Não vai querer. Quando você Então, briga, já ficou ruim, né? Ficou você já ruim. não quer. Então, ainda tem muita complexidade por trás. Mas, assim, Pierre, esses dias saíram dados de que uma a cada 38, né, em Curitiba, né, Diane? 38, Sim. Autistas, Não, né? Na verdade, esse é o dado mundial, né? 1 a cada 38 no mundo. Acho que o Brasil Mas não, cada 36, não né? foge muito disso. Não, mas é mais ou menos nessa média, né? E o pessoal tem olhado como, nossa, agora virou moda, tudo é autismo, né? Só que, por exemplo, só não tinha nome. Não eu tinha tenho rótulo. meu laudo há 2 anos. Então, eu tenho 38. Há 38 anos atrás, eu não tive meu diagnóstico. A Diane tá fazendo agora também, com 40 anos. Já terminei, só tô esperando a devolutiva agora. Mas o que a gente pode ver é que, graças a Deus, lógico, e graças a vocês, né, que estão legislando sobre, as nossas crianças vão ter um futuro melhor, mais inclusivo, né? Não vão passar por muitas coisas que nós passamos. Eu concordo e assim, descobrir no autista adulto, eu acho que ele é libertador, na verdade. Completamente. Né? Talvez seja mais por esse aspecto mesmo. Na verdade, a neuropsicóloga do meu filho já tinha me diagnosticado, mais ou menos, há 6 anos. E aí, só que informalmente, porque eu não quis fazer o diagnóstico, né? E aí, acabou que a Isa acabou me convencendo, falando, faça, porque pelo menos, de alguma forma, é o pertencimento do seu filho, né? Eu tenho 2 filhos autistas, né? De pais diferentes. Então, obviamente, né? Que o autismo veio de algum lugar. Então, eu terminei agora já o meu... Estou esperando a devolutiva, que em 2 semanas sai, para saber se estou no espectro ou não, né? Mas eu acho muito libertador, desde a época que ela falou, porque muita coisa, 5, 6 anos atrás, que eu achava que era o fim do mundo, depois eu comecei a entender de outra forma, assim. E de ver como nós somos complementares. Eu quero que você pare de mentir. Você só tá fazendo diagnóstico por causa dos benefícios. Fala a verdade. Que benefício? Eu não tenho direito a nenhum. Amiga, autismo tem vários benefícios, não tem? Não virou moda? Tá todo mundo querendo um diagnóstico de autismo, não é? Essa é engraçada. Com o meu salário, eu não tenho direito a nada. Não, é porque o que a Isa a brincadeira que a Isa tá fazendo, ela chama para uma reflexão, né? Uhum. Porque realmente as pessoas acabam se perdendo, né? Pessoas que buscam laudo para benefício, né? Me dá um laudo aí de... Pô, isso é ridículo, né? Uhum. É uma coisa tão séria, com especialistas sérios, com pessoas sérias. Como tem picareta em vários lugares, também tem nessa área. Tem. Pessoas que vendem ilusão, vendem medicamentos que a solução do sonho de que vai tomar e vai, sabe? Vai resolver. Não é assim, né?
Isso não é uma brincadeira, né? Então, no sentido, o que a Isa fez, esse tom que a Isa fez é importante para justamente essa reflexão de que... Você explica porque ela é autista? Não, Aí... a pessoa, isso que eu ia dizer. Eu não ela entendo. não entende sarcasmo, por isso a dificuldade. Mas é isso. Mas muita gente buscando laudo para benefício, gente, assim, é uma coisa muito séria para acontecer isso. E também esses profissionais aí, alguns, né? Porque tem muito profissional bom, que também dá laudo de qualquer coisa. A gente sabe que existem essas pessoas. Então, né? e sabe que eu vivo me pegando, entrando em discussão no Instagram por causa dessas coisas, né? A Jane às vezes me defende até. E esses dias eu li o pessoal escrevendo isso, porque laudo falso, não sei o quê. Falei, gente, eu fiz as testagens há 2 anos, eu demorei quase 4 meses para conseguir meu diagnóstico, Foi meu laudo, horrível, né? porque foi um neuro. E aí nós entramos numa discussão teórica e sobre estudos mesmo. E aí ele não sabia da metade dos estudos que eu sabia. E aí, no final das contas, ficou lá um monte de curtida para mim e para ele. As pessoas e daí, ficaram... mas o que eu queria contar para vocês é que daí, num desses posts que eu estava lá defendendo, muitas mães falaram sobre laudos falsos e eu não tinha essa noção. Às vezes a gente não tem noção da amplitude, né? E muitas mães falando realmente sobre diagnósticos falsos, do pessoal, né? Gente, eu falei, não, mas isso depende de denúncia, né? Mas eu não tinha essa noção. Mas, realmente... a escola, por exemplo, se você chega na escola e dá um laudo, a escola, ela percebe, não tem como, né? Não Percebe tem como. o quê? Ela percebe que a criança não é autista. Você acha que não? Depende, né? Depende de nível de suporte, talvez ao longo do tempo, lógico, ela vai perceber, com certeza. mas... Que nem o meu filho, ele raramente tem um descontrole, mas às vezes, por exemplo, quando tem muito barulho, sabe no recreio, aquela criançada gritando, não sei o quê, e ele dá uma desorganizada, já aconteceu, por exemplo, dele agredir um amiguinho do nada. E aí as pessoas começaram a perceber várias coisas, seletividade alimentar, ele não come nada que tenha líquido. Então tem várias coisas assim que ele agora tá melhorando, né? Eu contratei uma TO maravilhosa de alimentação, deu uma melhorada. Nesse projeto mas de vocês, o líquido não tem. sobre a escola que vocês representaram agora, fala sobre salas sensoriais, né? Também. Fala sobre tudo, na verdade. Tudo, Sala não, eu sensorial, achei sensacional. Assim, que tenha realmente... É que, na verdade, é um sonho, né? Porque a gente sabe que não é fácil colocar em prática. Não. Né? Como que você coloca 30... Não, e a professora, gente? Como que você coloca 30? Cada professora já tem mais ou menos 2, 3 autistas em sala de 30. O atendimento ele deveria ser mais muito individualizado, difícil, mas né? é difícil. Eu concordo com vocês que é difícil. É difícil. Não é fácil. 30 alunos autistas numa sala, gente. Não, mas o que ele diz assim, Jane, salas sensoriais para, tipo, a criança desorganizou, Isso. vai para uma sala sensorial, entendeu? Sim, entendi. Pra acalmar. Entendi. Entendeu? Que hoje a gente não tem, né? Mas não tem nem verba, acho que para isso tem. Não, tem. Gente, A gente vai chegar lá, verba é né? prioridade. Assim, recurso público você encara como prioridade. Agora a prioridade é isso, depois a prioridade é aquilo. Quer dizer, cada governo dita qual é a sua prioridade. E né? saúde, claro, é prioridade. Sim, mas dentro da saúde tem... Vários. E a sala sensorial seria dentro da educação. Da educação. Da educação. Perfeito. Perfeito. Pierre, se você pudesse colocar em prática uma política inclusiva amanhã, sem nenhum obstáculo. Amanhã? Tipo, Sem nenhum obstáculo. aprovado direto. O que você... O que você faria? Eu acho assim, se eu pudesse... Mas você diz como se eu colocasse como se eu fosse do executivo, por exemplo. Perfeito, assim. Se você mandasse em tudo. Tipo, Mandasse eu tudo, mando... Tô legislando, mas amanhã vai estar aprovada. Não preciso do sim e do não de ninguém. E amanhã eu faria. Eu acho que essa da educação, assim, que eu conseguisse ter mais tutor, mais atendimento individualizado, especializado, salas realmente sensoriais, multiuso, sabe? Teria uma coisa assim muito mais... Eu acho que esse tipo de política pública, assim, dentro de um sonho, seria esse. Que você não tivesse, que a criança desorganizasse e o tutor já acolhesse imediatamente, entendeu? Que todas as crianças pudessem tomar... Alguns, logicamente, precisam dos seus medicamentos, né? Porque hoje o medicamento é muito caro também, então também tem esse ponto que é complexo.
Enfim, na verdade tem tanta coisa, mas eu acho que esse projeto é um projeto legal. E eu dentro... Porque muitas coisas, assim, eu já sou realizado, né? No sentido de projetos aprovados. Esse núcleo do Newton Salvador, que foi histórico a gente colocar. A lei do diagnóstico precoce. Né? Você já conseguiu muita coisa, né? Tem bastante coisa que a gente já fez, né? O CST que eu trouxe com a Elise. Então, tem muita coisa importante que a gente já trouxe, né? E agora temos que continuar o trabalho. Ah, tá, a Maria tá me... Não, aí sim, mas bom, é que aí faz sentido o que ela tá falando, porque assim, zerar a fila do diagnóstico seria realmente um grande sonho. Porque hoje tem muita gente na fila. Mas tão importante quanto zerar era também fazer com que não tivesse fila para a intervenção. Não adianta, né? Então, talvez o grande sonho, respondendo, eu acho que aí faz mais sentido, seria que realmente cada criança que tivesse na fila do ambulatório Encantar do SUS da prefeitura, que funciona muito bem, tivesse seu diagnóstico e tivesse intervenção. Com profissionais capacitados, que existem super aqui na prefeitura, são bons, mas eles enxugam gelo, porque essa fila ela é muito difícil de zerar. Aliás, é possível. Nós já melhoramos muito, mas... Acredito que se pegássemos o meu estudo de expansão de terapia e ver individualmente o que cada criança precisa, mas e ele fizesse já tem, uma né, apostila... Tem? Não, mas é que não... Para ser feito para essa mãe, para esse cuidador, para essa avó, para essa pessoa, porque a criança não pode ficar sozinha. Para ela continuar dessa continuidade em casa. Isso basicamente é o CST. Entendi. O CST é basicamente isso. Entendi. Tá? É justamente isso, essa capacitação do mãe pro filho, pro pai. Do cuidador, né? Isso. Mas isso não tem nada a ver, isso ajuda demais o que você falou, demais, super importante. Mas nesse caso eu queria zerar, claro, se você tem ali esses elementos para dar continuidade, são fundamentais. Mas a gente precisa realmente zerar. Zerar, entenda-se. Entrou, diagnosticou, intervenção. Entrou, diagnosticou, intervenção. Que sonho, né? Esse seria o grande sonho. Eu gostaria que você deixasse um recado para as mães atípicas, para os atípicos que ainda não foram diagnosticados e se sentem diferentes nesse mundo. Somos todos diferentes, né? Eu acho que esse é o primeiro recado, né? Somos todos diferentes, ninguém é igual a ninguém. Cada um tem sua peculiaridade. Um é baixinho, outro é alto. Um é careca, o outro não é. Um é magro, o outro é mais gordinho. Um é loiro, outro é moreno. Alguns têm deficiência e outros não, né? Então, acho que esse é o primeiro recado. De que, lógico, depende de como a gente se sente, né? Eu, quando perdi meu braço, recuperei muito rápido, mas demorei anos para usar manga curta, por exemplo. Então, são coisas que você também passa por um processo. O recado que eu sempre digo, eu acho que seria muito mais acreditar em si, na questão de que é possível você ter uma deficiência e avançar e ter tua vida plena dentro do teu mundo, se for o caso. Porque a gente sempre fala, né, de que a deficiência e tal, de que o cara é diferente, ele é meio estranho e tal. Mas eu te pergunto, faça um almoço com a tua família. Se pergunte quem não é estranho daquela família. O meu pai ontem, se for almoçar com meu pai ele não sai do celular, ele fica, você conversa com ele, nem sabe o que nós estamos falando. Meu pai também. Então, cada um é cada um, entendeu? Tá tudo certo, entendeu? A gente brinca no gabinete com a Juan, com a Maria, que estão aqui me acompanhando. Quem é o mais normal no gabinete? Nós não temos mais normal, entendeu? Assim, não tem um normal no gabinete, a gente brinca, né? Essa palavra normal no bom sentido, logicamente. Claro. Eu não estou falando das deficiências. Então, cada um é super tem diferente. Tem a sua particularidade. Tem sua particularidade, né? Então, e assim, dizer que não tem... eu não vendo ilusão. Não é fácil ser uma mãe atípica, não é fácil você ter uma deficiência, não é fácil você ser mãe atípica com deficiência em vulnerabilidade financeira, né? Isso tudo é difícil, né? Não é fácil. Porém, existem alguns homens públicos que estão tentando mesmo que embrionariamente fazer alguma coisa, né? Porque você tem que largar. Você tem que dar largada, você tem que fazer o início. O start ali. Se você não startar, nada acontece. E um detalhe, porque na política brasileira, muitas vezes, e na europeia também,
Nós perdemos tempo em discutindo problemas e veja... Em vez de resolvê-los. Óbvio que ideologicamente é super importante você ter seus posicionamentos políticos. Se você é mais ligado a um viés de centro, um de esquerda, tá tudo bem, cada um faz o que quer. Porém, o que efetivamente aquilo cria de bom para a sociedade? Exatamente. O que aquilo de bom vai resolver o problema do mato, do lixo na cidade, do imposto, sabe? De uma tributação, de uma vaga numa creche, de um transporte público, que são de uma unidade de saúde, que são os elementos que nós da classe política temos que cuidar. Né? Nós temos que cuidar justamente disso. Essa é a nossa função. Né? Então, eu acho que se perde muito tempo discutindo coisas ideológicas, não que eu não tenha, por exemplo, né? Eu acho que existem abusos do Supremo, eu acho que existem uma série... Estamos vivendo momentos complexos no Brasil, tudo isso a gente pode se posicionar, né? Porém, de certa forma, é uma pauta importante, claro que é, porque estamos falando de liberdade, estamos falando de uma coisa que é muito sagrada, que é a liberdade. Mas também tem um outro ponto que é justamente cuidar de minorias, de pessoas que precisam, né? Então, eu acho que esse é o... Fazer o seu trabalho com excelência e em rede para o bem da sociedade. Exatamente. É isso. Muito bem. Pierre, queria agradecer de coração. Imagine. Você tá aqui com a gente. Nossa, foi um bate-papo muito gostoso. Né, Diane? Essencial, né? Obrigado. E eu gostaria que você falasse as suas redes, tá? Olhando para a câmera, para as pessoas verem. É tanta lei, gente, é tanto. Que é difícil escolher do que falar. Daí lá vocês vão ver todas, porque é muito importante. Porque muitas pessoas reclamam do poder público, mas o poder público faz, tá? Ele faz, as leis estão lá, e lá vocês vão ter como saber como agir, aonde ir, aonde ligar e como transformar a vida, tanto sua, mãe atípica, quanto a do seu filho. O nosso site, tem no nosso site também o manual Quem Cuida de Mim, que baixa gratuitamente, né? Então, Pierre, é complicado, vou tentar... Pierre Petruziello, vai estar na tela aí, vamos colocar depois. Com 2 E e 2 L. 2 Zs de zebra e 2 Ls. Pierre Petruziello, @.com.br, o e-mail. E a rede é Pier_P. Né, lá no Instagram ali, que a gente usa bastante. Obrigado a vocês. Obrigado, começamos bem a semana. Obrigada. Valeu, meninas. Obrigado. Obrigada a você. Beijo, gente. Beijo, gente. Tamo Até junto. o próximo episódio. Tchau, tchau.